O programa Gente da Gente está no ar. Obrigada por vocês estarem nos assistindo através do seu computador, através do seu celular ou através da própria televisão, que tem internet, ou então pela televisão, pela TV a cabo, TV Assembleia. Eu sempre começo os meus bate-papos, as minhas entrevistas, agradecendo as pessoas que ficam atrás da câmera, as pessoas que fazem o programa. Porque nós aqui, se não tivermos quem nos dê apoio, não temos condição de trabalhar. Agradeço ao Kennedy, ao Gerson, ao Fragoso e aos outros que estão na parte de apoio, que é quem geram o programa. O programa Gente da Gente está no ar. Hoje nós vamos falar uma coisa que eu mesma vou gostar muito. Falar sobre protocolo, cerimonial, escritoras de livro. Olha, você já deve saber quem é essa pessoa tão ímpar. Ímpar porque não tem igual, não tem par. Kátia Albuquerque. Kátia, é um prazer ter você aqui conosco e seja bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia de Bulhões. É uma honra para nós ser entrevistada por você, nossa confreira da Academia Maceuense de Letras. Muito obrigada. Ô, Kátia, na hora que eu lhe apresentei, eu não sabia nem como apresentar, porque você é uma mulher empresária, comunicadora, escritora, e outras coisas. E mãe de família. Sim. E já tem filho com que idade? 33, meu primeiro filho. Não pergunta idade, não. 33. Ela tem um filho de 33 anos. É. Não é uma beleza, meu telespectador? 33 e 23, meus dois rapazes. Que lindo, né? Exato. Nem todo mundo começa tarde, não. Uma das vantagens de começar cedo, né? Um casamento cedo, ter filhos cedo, enfim. A vida vai caminhando junto com todos esses projetos, né? Vida pessoal, vida profissional, a mulher, né? Que tem também seus desejos, suas vontades de realizar seus planos de vida. Enfim, tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer é possível fazer ao mesmo tempo. Olha, e ela é uma pessoa, assim, conhecidíssima. Ô, Kátia, nós vamos tentar direcionar a nossa entrevista para duas vertentes. Certo. Uma é sobre o seu livro, que esgotou, ela mandou para Brasília e esqueceu de trazer o meu, tá? Como é o nome? A Toga e a Beca Vestes Talares. Exatamente. Esse é o livro. A Toga e a Beca Vestes Talares. E outra coisa é que a empresa dela, ela é empresária, claro, porque tem uma empresa, e a empresa dela é a KA, de Kátia Albuquerque, Exatamente. Gestão e Negócios. Perfeitamente. E vai promover um grande congresso brasileiro aqui no estado de Alagoas, aqui em Maceió. Exatamente. Kátia, eu estou falando mais do que você para poder, meu telespectador, saber por onde nós estamos caminhando. Eu queria falar um pouco sobre o seu livro, A Toga e a Beca Vestes Talares. Do que consta esse livro e como a gente consegue? Então, Cláudia de Bulhões, telespectadores, o nosso livro, A Toga e a Beca, é um estudo que nós realizamos há um pouco mais de 4 anos, na conclusão do nosso curso de Direito, uma matéria até então não abordada nos trabalhos de conclusão de curso na Academia de Direito. O que é a Toga e a Beca? É um estudo da imagem e da identidade do judiciário brasileiro. Nós pesquisamos junto a um comparativo entre o nosso colonizador, né, Portugal, e o Brasil. Quais as influências, né, que o nosso colonizador trouxe para a constituição dessa veste talar usada pelos magistrados brasileiros, advogados, defensores, membros do Ministério Público e as cortes de contas, que também são tribunais.
E aí o que acontece? Dentro desse nosso estudo, nós verificamos que nós temos grandes origens da Europa. Quem nos subsidiou nesse trabalho foi um grande mestre, professor de História da Universidade de Coimbra, professor Antônio Manuel Nunes, que conhecemos em 2011, através também de um outro livro que nós temos, chamado Egrégia Corte, Manual do Cerimonial no Poder Judiciário. Naquele momento em que eu tive essa aproximação com o professor Manuel Nunes, ele me apresentou um estudo que ele havia feito, em que compreende mais de 2.000 páginas, um estudo profundo sobre as vestes talares, de mais de 2.000 anos. Eu fiquei encantada. O professor Antônio Nunes veio ao Brasil ministrar uma conferência no encontro nosso brasileiro de cerimonial judiciário. Eu presidi a mesa dos trabalhos dessa conferência e nós nos tornamos grandes amigos a partir do meu livro e do trabalho que ele estava apresentando naquele momento. Ele me entregou esse trabalho e disse: Cátia, você tem total liberdade de achar quem se interessa por essa publicação no Brasil. Naquele momento eu estava iniciando o curso de Direito na faculdade e falei assim, vou atrás de um patrocinador para essa obra, porque é riquíssima, maravilhosa, as pessoas precisam conhecer essas origens. Até porque é sabido que as vestes talares, elas advêm da igreja, em paralelo, consequentemente, às universidades, e depois é que ela se expandiu para o universo e as interfaces do judiciário. Então, veja bem, esse trabalho, ele compreende num estudo riquíssimo, que vão lá desde a Grécia, da Roma Antiga, de povos há mais de 2.000 anos. E existem N curiosidades. Passando mais recentemente a época da colonização brasileira, ela foi instituída também para os magistrados brasileiros. E o que ocorre hoje no Brasil, que nós tratamos também no nosso livro? Como nós não temos uma ordem geral, ou seja, uma norma específica que diga a veste do judiciário tem que ser assim, tem que ser assado, ou seja, ela segue o modelo tradicional francês, ela segue o modelo português, ou ela segue o modelo alemão, nós temos variáveis tipos de trajes talares. Mas nós identificamos claramente, quando adentra num recinto ou em uma solenidade, um magistrado, um membro do Ministério Público, um defensor, um advogado. Eles estão sempre trajando uma veste longa, preta, com algumas nuances entre o jabô branco, uma renda nos punhos, uma faixa de uma cor vermelha ou preta ou verde, um torçal, enfim, são vários elementos que essa veste é composta. E que cada elemento desse significa uma tradição ou um país que originou aquele modelo de veste. Eu vou lhe interromper, porque eu quero perguntar. Esse modelo de veste para o Poder Judiciário é único? Ou cada um pode botar o jabô, pode botar na sua veste, pode colocar um torçal? Sim, ótima pergunta. Exatamente foi essa a nossa conclusão no nosso trabalho. No Brasil, não existe um padrão único que institui qual é a veste do ministro, qual é a veste do desembargador, qual é a veste do juiz, qual é a veste do MP, qual é a veste da defensoria, qual é a veste do advogado. Exatamente o que distingue é o termo toga para magistrados e beca para advogados. Ah, então, peraí. Então, meu caro telespectador, o magistrado usa toga. Exatamente. E o advogado usa beca. Beca. Exatamente. Assim como a denominação beca também é instituída para as universidades. E tem algumas academias de letras que também falam beca. Sim, exatamente. Nas academias, no campo acadêmico, nós temos vários termos que são utilizados, como beca, capa de serviço, gola, temos também uma casaca. Isso está no livro? Não, porque nós vamos abordar ainda isso não. Outro Isso é no volume. Próximo livro. Exatamente. É só para deixar com a aguinha na boca, viu? A aguinha na boca da gente. Exatamente. Nós, nessa edição, nesse volume, nós estamos fazendo enaltecendo
o Poder Judiciário e suas interfaces, ou seja, focando exatamente nos trajes do Judiciário, nas vestes talares judiciárias, que são todos esses partícipes, né? Todos esses personagens. São as becas. Togas Togas, e becas. togas. Togas e becas. Eu tenho que anotar, viu? Togas e becas para poder perguntar. Isso. Togas e becas. E nas academias também é usado fardão. Mas exemplo, toga e beca pode ser a mesma coisa. Lá em Portugal é o contrário. Beca quem usa são magistrados e toga advogados. Mas elas são palavras sinônimas, na verdade. É. Exatamente. Verdade. Olha, são tantas as perguntas. E quando eu disse que Kátia Albuquerque viria ao nosso programa, eu já recebi uma série de perguntas para fazê-las. Uma delas é o seguinte: Kátia, existe diferença? Você acabou de falar. Não, essa pergunta eu não vou fazer agora não, porque tira do ritmo. Vamos falando sobre o livro, sobre a toga e as becas. Depois eu faço sua pergunta. Togas e becas. Então, quem usa toga é o magistrado. Sim. E beca é o advogado. Perfeitamente. Mas, na verdade, são iguais, não são, não? São semelhantes. Existem algumas diferenças características na vestimenta. Por exemplo, a beca do advogado, ela é totalmente preta. Ela não tem detalhes. A exemplo de jabô, o jabô é aquele babadinho que é colocado aqui, uma renda branca normalmente. O babado no punho, ou seja, um punho de renda. Não existe aquela faixa com cores determinantes. Ela é uma veste preta, longa. E por que talar, Cláudia de Bulhões? Porque vai até o talo, até o tornozelo. Então, nós observamos também na nossa pesquisa que vários órgãos do judiciário, nem sempre as vestes são talares. Exatamente. Existe também, para o corpo funcional dos tribunais, as capas de serviço, ou seja, aqueles personagens que atuam na órbita do plenário, que adentram no interior do cancelo, que é o nome técnico chamado o espaço ocupado pelos magistrados durante as sessões de julgamento. Eles têm que transitar neste ambiente usando a capa de serviço. Veja que é uma ritualística, né? Uma tradição. Eu amo o ritual. Eu acho o ritual, assim, impõe vamos dizer assim, a estética. Eu posso falar esse termo. Estética, a belezura do momento ali, todos com aquela beca, com aquela toga. Sim. Agora, uma pergunta, Kátia. Essas vestes são pessoais ou são do tribunal? São do tribunal. Veja bem, os magistrados têm uma sala que se chama Sala das Togas. Nesse ambiente, eles têm um armário em que suas vestes pessoais são guardadas. Mas cada um já sabe qual é a sua. Qual é a sua, exatamente. Dentro desse espaço, a Sala das Togas, existem lá os armários em que ficam penduradas as togas dos magistrados, cada um com seu nome. Normalmente existe uma pessoa que é responsável por esse espaço, zelando, né, pela limpeza, conservação, enfim, manutenção dessas vestes. As vestes de serviço, aqueles que trabalham no Poder Judiciário, nas suas interfaces, cada qual serventuário tem a sua própria veste e o advogado poderá levar a sua para o plenário ou então encontrará lá algumas becas disponíveis para que ele possa vestir durante a sua sustentação oral. Interessantíssimo. É um mundo que a gente, para penetrar, a gente pensa bastante e visualiza. Porque, Kátia, a gente, quando você está falando, eu estou visualizando os ministros, os desembargadores, os juízes, na sua execução de tarefa. Sim, não é? Sim. Então, eu digo assim, e se eles não tiverem com essa veste, podem trabalhar? Existem alguns tribunais que não têm, digamos, a rigor, a exigência do uso da veste talar, principalmente no primeiro grau, ou seja, os magistrados de primeiro grau. Esse aí é um assunto tão maravilhoso que eu vou deixar para a gente fazer isso no próximo bloco. Numa manhã de domingo, nasceu a maior alegria da minha vida.
Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas logo esse choro de vida se transformou em choro de preocupação. Porque meu pequeno Lorenzo nasceu antes da hora, prematuro, e teve que ir para a incubadora. Ver ele ali, tão pequeno e frágil, foi muito difícil. Até que uma ajuda começou a mudar tudo. Para nós, aquele gesto se transformou em alívio e alegria por ajudar a salvar a vida do Lorenzo. Por isso, se você pode doar, procure um banco de leite humano. Faça sua doação. E incentive outras mulheres a também doarem. Qualquer quantidade pode fazer toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, voltamos com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos tendo uma conversa muito diferente e que todos precisam saber. Eu estou conversando com Kátia Albuquerque sobre vestes talares, sobre cerimonial, ela é uma escritora e sobre um congresso que a empresa dela vai fazer, que nós entraremos daqui a pouco. Então, Kátia, nós estávamos insistindo entre a diferença de togas e becas, né? Que você acabou de dizer que toga é para os magistrados. Sim. E beca são para os advogados, não é isso? E eu lhe perguntei, meu caro telespectador, se cada um tinha a sua veste pessoal. Isso. Aí você acabou de dizer que é tudo lá no armário, né? Exato. Como é que é, Kátia? Esses trajes, eles são pessoais dos magistrados. Isso. Então, se eles não têm uma sala específica, que é normalmente a chamada de sala das togas, ele poderá também estar guardado em seus gabinetes. Mas são trajes pessoais que são feitos sob medida para cada magistrado. Então, são trajes individuais. É interessante que aí a gente, é talares porque vai até o tornozelo. Até o tornozelo. E talares também é uma coisa religiosa, né? É uma veste religiosa, não é isso? Sim, sim. Na verdade, toda essa cultura dessa veste começou com a igreja e simultaneamente com as universidades. Lá atrás, quando todo esse costume foi introduzido. Então, é um desdobramento das vestes religiosas, vestes universitárias, que entrou no universo do mundo judiciário, do universo judiciário e das suas interfaces. Por que eu falo tanto em interfaces? Porque quem usa as vestes talares são magistrados, membros do Ministério Público, defensores e advogados. Todos esses são personagens desse universo. Kátia, nós usamos muito o termo pelerine. Sim. Fala para nós o que é uma pelerine. A pelerine, ela é um traje usado normalmente nas academias e nas universidades. E vejam bem como é curioso esse fato, que hoje as empresas de formatura, principalmente inadvertidamente, utilizam a beca e sobre a beca a pelerine. A pelerine... Duas vestes. Duas vestes. A pelerine, ela é um traje do mestre, do professor, da academia. Tanto você verifica que, de acordo com a cor do curso, nós temos pelerine vermelha, pelerine verde, pelerine azul, enfim, então uma gama de cores que designam qual é o curso do qual o docente, ele deverá usar no ato de uma colação de grau. Então, inclusive o chapéu, né? Tem aquela cor. O capelo, exatamente. O capelo. Exatamente. Então, veja que o formando, ele usa apenas a beca. Essa é a forma correta do traje. E a beca deverá ser talar, ou seja, até o tornozelo. Então, não aparece a roupa que o indivíduo está usando por debaixo dela. Sim. Porque ela vai até o talo. E aquelas capas coloridas, elas deveriam ser retiradas da veste do formando, porque ela designa qual é a academia. E quem usa
A Pellerini é o professor, é o coordenador do curso, é o membro da universidade que vai estar compondo o dispositivo no dia da colação de grau. Ô, Kátia, uma dúvida que me pintou agora. Porque a gente vê muito nas academias, principalmente aqui de Alagoas, se usar a Pellerini, tanto o associado ou sócio efetivo, como o honorário. Sim. E, na verdade, eu estou entendendo, pelo que você está falando, que o único que deveria usar era o associado efetivo. Exato, perfeitamente. Porque ele é que está no uso das suas atribuições enquanto membro imortal daquela academia. Sim. O sócio honorário, na minha visão, ele poderá usar uma medalha, um distintivo, mas não efetivamente a Pellerini. A Pellerini, ela é um traje que distingue efetivamente aquele que faz parte daquele universo acadêmico. E eu diria até aquele que tem voz, que tem voto. Sim, não é? Porque exatamente. é muito interessante se saber que o sócio efetivo são, vamos dizer assim, os donos, entre aspas, da academia. Sim, não é? sim. Eles que fazem o quórum para qualquer coisa que a diretoria quiser resolver. Perfeito. Então, reúne os membros efetivos numa sessão ordinária. Exato. Específica para aquilo. Exato. E já os honorários, eles não têm voto. Pode Sim. até ter voz de acordo com a academia, mas não tem voto. Sim, sim. É por aí, Kátia? Também, o que eu vejo é que a Pellerini, ela é uma capa mais simples. Se nós fizermos um comentário por analogia nesse momento, vamos olhar o Supremo Tribunal Federal, como caso a Suprema Corte Brasileira. Lá, os ministros têm um traje talar de gala, que é usado em sessões solenes de posse de ministro ou da mesa diretora. Sim. E tem a capa de serviço, que é uma capa de serviço longa, ou seja, talar, que vai até o talo. Já os serventuários que atuam no interior do cancelo, no tablado dos ministros, usam uma capa que parece uma Pellerini. Então, na minha visão, estudando todo esse contexto, eu observo até, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, que eles não têm uma veste talar, eles usam um fardão. Isso mesmo. E o que acontece? A Pellerini, ela é um traje de serviço para as reuniões e sessões ordinárias. E que talvez as academias pudessem repensar num traje de gala, numa veste talar efetivamente. E aí eu trago a exemplo uma academia que eu também sou membro, que é a Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. Nós, na Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, temos a veste talar, que vai, de fato, até o talo. E ela é composta de veste talar, o colar acadêmico e o bastão, que é o símbolo, né, temporal do saber do acadêmico. E nas Forças Armadas, o bastão é o símbolo do comando. Né? Pois é. E o saber, quem sabe é que tem o comando das coisas. Exatamente. Vejam que é um espaço riquíssimo de conhecimento e quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, mais curiosidades surgem, mais informações aparecem. E como diz o filósofo, só sei que nada sei. E toda vez que eu tenho respostas, vem novas perguntas. Exatamente. Kátia, você aí falou uma coisa que eu acho interessantíssimo a gente distinguir entre cerimonial e protocolo. Sim. Por quê? No Rotary nós temos o protocolo. Certo. E todos os lugares eu vejo que são chamados de cerimonial. Então, fala para mim e para o meu telespectador a diferença entre protocolo e cerimonial. Então, eu vou tentar contextualizar essa sua pergunta. Nós ouvimos muito a frase, fulano quebrou o protocolo, não é verdade? Sim. É comum nós ouvirmos, principalmente no sistema de comunicação brasileiro, não é verdade? O protocolo são ritos, são normas que são regidos por decretos, regimentos internos, resoluções, enfim, portarias. Então, é um regramento, é o passo a passo de como deve se dar uma solenidade. Isso. Certo? Então, dentro desse contexto, é uma norma, protocolo. Cerimonial, ele envolve
outros aspectos que estão na órbita do protocolo. Voltando ao protocolo, está dentro do protocolo a ordem geral de precedência, ou seja, quem é a pessoa mais importante e os seus graus de importância dentro de um evento. Então, nós sabemos que nós temos no Brasil, por exemplo, 3 poderes distintos, independentes. Não é assim a nossa Constituição Federal? É. Então, temos Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Portanto, dentro dessa conjuntura, o Poder Executivo editou em 1972 o Decreto 70.274, que rege as normas do cerimonial público brasileiro. Veja bem, que na constituição desse decreto, nós tínhamos um governo que tinha uma linha de pensamento e que, ao fazer uma leitura, o leigo interpreta que aquela normativa ela é ampla e irrestrita. Só que o que acontece? Não temos poderes distintos, executivo e judiciário, o que dá liberdade a cada um desses poderes criar a sua normativa. É óbvio que nós temos como chefe geral da nação o presidente da República. Então, nesse protocolo, nesse decreto regido pela Presidência da República, diz que o presidente da República presidirá todos os eventos a que ele comparecer. Isso é uma norma conhecida por todos os brasileiros, não é verdade? É. Então, quando eu volto a falar na questão do protocolo, é que muitas pessoas, às vezes, por não saber qual é a regra instituída por aquele órgão, por aquele instituto, ele diz assim, fulano quebrou o protocolo, quando, na verdade, é um mero desconhecimento de quem faz o comentário, porque isso é um objeto interno da instituição. Cada presidente de órgão, cada instituição pode criar a sua própria norma, obviamente observando a hierarquia das leis e vendo quem são os partícipes que estão acima dele na esfera municipal, estadual e federal para poder fazer a congruência desta norma. Kátia, é ótimo falar com Kátia porque ela vai discorrendo maravilhosamente. Então, eu posso, para fazer um cerimonial, eu tenho que saber o protocolo daquela eu estou dizendo isso porque eu vejo as pessoas acharem que fazer um cerimonial é só se expressar bem. Eu vejo que tem que saber o protocolo daquela entidade, aquelas normas daquela entidade, não é isso? Perfeitamente. O cerimonial, ele tem um olhar maior, contudo, ele tem que ser especializado naquele protocolo daquela instituição. O cerimonial, ele vai escolher o melhor ambiente, a música, o cenário, a decoração, como elaborar o convite dentro das normas estabelecidas por aquela instituição. Ele vai escolher o melhor tipo de alimento a ser servido, observando os limites financeiros e os costumes daquele cliente que está realizando. E tem também um detalhe muito interessante, que cerimonialista é um profissional, mestre de cerimônias é outro profissional. Então, aquele que apresenta um evento, que conduz através de um script em uma tribuna, ele não necessariamente é um cerimonialista, ele é sim um mestre de cerimônias. E o bom mestre de cerimônias domina o protocolo. Por que eu digo isso? Porque uma vez que ele está sob o comando de um evento, regendo as etapas desse processo, ele precisa conhecer o protocolo. Por quê? Se a mesa de honra ou o dispositivo está composto, por exemplo, e assim, inesperadamente ou por questões de agenda, uma autoridade que deveria estar no dispositivo chega logo em seguida, ele tem que ser um bom fisionomista, tem que saber o nome correto dessa autoridade e o cargo e a precedência desta autoridade. Olha, meu caro telespectador, meu caro internauta, estamos aprendendo coisas maravilhosas. Mas nós vamos para o nosso intervalo e voltamos com mais Kátia Albuquerque, com mais protocolo, com mais cerimonial. Até já.
cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Caro telespectador, caro internauta, voltamos com nossa querida Kátia Albuquerque, abordando fatos e eventos que a gente vê no dia a dia e vê as pessoas falando coisas que às vezes a gente duvida, porque um cerimonial tem que entender de protocolo. Sim. Do evento. Não é isso, Kátia? Tem que entender. O cerimonialista, na verdade, ele é um generalista, porque ele tem que entender de gastronomia, de hábitos e costumes, de etiqueta social e profissional. Ele tem que ser uma pessoa essencialmente de bom senso, um pesquisador nato, de amplo conhecimento, porque lidar com pessoas com interesses afins, com hábitos e costumes diferentes, com instituições com culturas diferentes, ele precisa harmonizar. Então, na verdade, o cerimonialista, ele não é um ator principal, ele é um protagonista, porque ele trabalha em bastidores, promovendo toda a harmonização para a realização de um evento. Nós preparamos o palco para as autoridades, para os empresários, para os clientes brilharem com seus projetos. Então, o cerimonial e o cerimonialista é que organiza tudo de um evento. Sim, não é? Sim. Desde a entrada do público até a mesa diretora, as flores, tudo é o cerimonial. Tudo é o cerimonial. Por quê? Veja só, o cerimonial ele tem que ter um conhecimento de culturas tão aprofundado, porque até o escolher um tipo de flor, uma cor de uma flor, ou ter o bom senso de não utilizar perfumes muito fortes pode causar problemas em um evento. Imagina que uma pessoa de uma cultura diferente da nossa tenha como uma flor branca, uma flor que remeta a um funeral. Quando para a nossa cultura essa cor é muito agradável, é neutra, enfim. Então existem várias nuances entre a cor da flor, o tipo da flor, o momento ideal de se usar uma flor. Uma coisa que é tão, assim, passa desapercebido pelas pessoas, não é verdade? É verdade. E não necessariamente um evento precisa de flores. Ele pode acontecer também sem arranjos florais. Tudo depende da cena. Um evento corporativo ele tem uma tônica, um evento empresarial tem outra tônica, um evento público tem uma outra tônica. Então a gente tem que estar sempre observando. Fazer um casamento não é fazer uma solenidade de posse. Então não podemos generalizar o cerimonialista do campo social, o cerimonialista do universo público, porque, como diz o professor Nelson Spears, nós temos uma constelação. O cerimonial é dividido em governamental e não governamental. Dentro do governamental, nós temos judiciário, executivo, legislativo, castrense, veja só, e o diplomático. E no não governamental, a gente tem o social, universitário, empresarial, enfim, são outras vertentes e para cada um conhecimento específico. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando trata sobre o assunto cerimonial e protocolo e que tipo de profissional você está trazendo para organizar o seu evento. Ô, Kátia, aproveitar que você está aqui e vou lhe oferecer o segundo número do Jornal Cultural Gente da Gente. Que coisa porque maravilhosa. Porque a nossa empresa, parabéns. a empresa cultural Gente da Gente, ela, como é que se diz?
ela tem jornal, ela tem site, ela tem revista. E nós estamos lhe oferecendo já o 2º número do jornal. Maravilha, muito obrigada, Cláudia. Parabéns, porque no século XXI, termos um jornal impresso realmente... Só sobre cultura. Maravilhoso. E aqui é a revista, que nós começamos com a revista número 1, claro, estamos na revista número 5, e com 40 folhas. Quando nós começamos, eram 8 páginas. Parabéns. E hoje nós estamos já com 40 páginas. Parabéns. E cada vez há uma disputa para ser a capa da revista, porque a nossa revista, Kátia, tem ISSN. Sim. Ou seja, se você escrever na nossa revista, pode colocar aquele artigo, aquele conto, aquela crônica no seu currículo que vale ponto. Que maravilha, Passa às parabéns. suas mãos essa revista, Muito que eu sei obrigada. que estará muito bem entregue. Sim. E você observará os mínimos detalhes. Parabéns. Muito obrigada pelo presente. Kátia, a gente vai voltar. Se a pessoa quiser comprar o seu livro, adquirir, né? Já me disseram, Cláudia, não é comprar, é adquirir. Adquirir o seu livro, que é A Toga e a Beca Vestes Talares, ela adquire como? Então, nós estamos lançando o livro na próxima terça-feira, dia 18, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, em solenidade no Espaço Cultural do STJ, sob o comando do nosso ministro alagoano, que hoje é Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, que nós tivemos a honra de tê-lo como prefaciador da nossa obra. Então, após o lançamento do livro lá no STJ, no dia 18, os livros estarão disponíveis na editora Gogó da Ema. Então, quem quiser adquirir, é só acessar o site editoragogodaema.com.br, que a editora está responsável, que é a editora alagoana, Sim. de São Luís do Quitunde, do nosso confrade Nobelino Martins. Exato. Um capricho, um zelo, um primor. Nós super indicamos a publicação através da editora Gogó da Ema, porque nós ficamos muito satisfeitos com o trabalho executado pelo nosso colega editor, e ele estará também a cargo da distribuição e da venda dos livros. Muito bom. Apesar de sua ida e vinda para Brasília, para outros estados da federação, você valorizou a prata da casa. Com certeza. Não é? Pra e está chamando para valorizarem também a Gogó da Ema do nosso querido Nobelino. Sim, perfeitamente. A gente tem que valorizar a terra em que nós vivemos, aonde nós ganhamos a nossa vida, e todos aqueles que têm uma excelente qualidade de trabalho e serviço prestado. Isso é muito importante lembrar. Eu, apesar de não ter nascido em Alagoas, estou radicada aqui há 28 anos, tenho um orgulho imenso dessa terra, sou neta de alagoanos, e vejo aqui em Alagoas despontar, tanto nos dias de hoje, como remetendo à leitura do passado, nós temos grandes nomes nesse estado. Então, muitas notícias, infelizmente, não valorizam. Eu parabenizo o seu programa, Cláudia de Bulhões, muito obrigada, por trazer aqui na sua pauta sempre esses conteúdos magníficos que ressaltam as qualidades do povo alagoano. Agradeço à TV Assembleia por esta oportunidade de estar sempre falando sobre cultura, e agradeço à TV Gente da Gente, que também que nós sempre estamos passando os programas da TV Assembleia, que nós participamos, e outros programas também. Kátia, com a sua gentileza, que já lhe é característica, já é conhecida pela sua gentileza, você tem uma empresa, sim. A KA. Exato. Fale um pouco sobre a KA, porque você é melhor do que ninguém para falar sobre essa empresa. Então, a KA Gestão em Negócios nasceu há 26 anos aqui em Alagoas, e ela começou com os cerimoniais de casamento, lá no passado. Evoluímos para a carteira de formaturas, eventos corporativos, congressos, eventos públicos, e hoje, com a graça de Deus, nós estamos em todo o Brasil. Estamos em todo o Brasil realizando eventos de grande porte, como congressos, seminários, simpósios, encontros, palestras,
cursos e treinamentos. Nós temos uma agenda permanente em Brasília, a cada 2 ou 3 meses nós temos uma agenda de cursos em Brasília e também prestamos assessoria e consultoria empresarial a diversos segmentos da economia, que vão desde empresas privadas, escritórios de advocacia, órgãos públicos, pessoas em particular que desejam aprimoramento ou um assessoramento ou uma consultoria para um plano de negócios, um plano de ação, lançamento de um produto. Enfim, ao longo desses 26 anos, nós fomos aumentando as nossas estratégias de negócio e hoje nós temos um grupo de serviços para oferecer para o mercado. A pessoa nem sempre nasce grande. Não. Aquele que nasce grande morre. Sim. Eu digo, tem que ser de pequenininho, devagar, porque no meu caso eu já tive pressa, hoje eu ando devagar, não é? E nós estamos indo. E Kátia, com a KA, que é Gestão e Negócios, ela está muito conhecida no Brasil todo e Maceió também, Alagoas também, não é, Kátia? E nós vamos deixar o congresso para o outro bloco e vamos trabalhar mais assim. Tem algum evento? Você hoje ainda faz casamento? Sim, em menor volume do que no passado, porque em 2013 nós mudamos, né, a rota dos nossos negócios e focamos muito mais no campo do protocolo e da gestão corporativa e gestão pública como uma maneira de ampliar a nossa rede de negócios propriamente dita. Então, os casamentos ainda acontecem em menor volume. Nós temos casos, inclusive, de clientes que nós fizemos os 15 anos da moça, já fizemos o casamento, enfim, já foi evoluindo. E hoje é que a gente percebe como o tempo passou rápido, né? Porque todas essas gerações que nós trabalhamos desde a juventude, hoje já estão em outra etapa da vida. E isso é muito bom de ver. Muito interessante. Aí você tem algum caso assim, pitoresco, alguma coisa assim, que você gostaria de relatar que aconteceu num casamento? Tipo, a noiva queria que você colocasse uma mesa cheia de umbu. Umbu é uma fruta nossa, né? Estou dando assim um exemplo gaiato para poder, ou alguma coisa que você, apesar de ser contra, teve que fazer? Um pouco delicado. Saia justa essa pergunta. Saia justa. Saia justa. Digamos que a época que nós atuamos de forma mais efetiva no segmento de casamentos, a gente ainda tivesse uma sociedade um pouco mais tradicional, menos inovadora. Essas questões que estão surgindo nos últimos tempos, elas realmente não fazem parte muito do nosso perfil de trabalho. Quem procura a nossa empresa, quem procura os nossos serviços, sabe que nós temos uma linha de pensamento e de raciocínio mais ritualística, mais tradicionalista. Por quê? Porque eu entendo que este é um evento que vai ficar na memória de um clã familiar. Portanto, não devemos cometer o deslize de implementar algumas situações que venham a ser, no futuro bem próximo, o motivo de um arrependimento. Eu costumo dizer que ninguém se casa para se separar daqui a um tempo, não é? Todo mundo tem o planejamento de viver a vida juntos até o fim. Então, quando você faz um evento desta natureza e implementa alguma novidade ou algum fato novo que pode causar alguma estranheza, normalmente nós acabamos não executando. Por isso que eu digo que é um pouco delicado, porque obviamente tem colegas aí da praça que fazem, né, realizam esses desejos um pouco mais exóticos. Porque, Kátia, você, até pela sua personalidade, pela sua maneira de ser, você é muito tradicional. Sim, não é? Até, digamos assim, pelas suas origens de passar como cerimonialista, o protocolo da justiça, dos ministérios, né, públicos, você tem Você só falta ter uma veste, tá lá. É super tradicional. É formal demais até, não é? Mas não tão formal que lhe deixe antipática, não. Porque tem pessoas que exageram, sim, não é isso? Sim. Mas nós vamos deixar para outro bloco.
conversar mais com a Kátia Albuquerque, a grande mulher cerimonialista, protocolo, escritora. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água, porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Caro telespectador, caro internauta, de novo com vocês. E hoje nós estamos trazendo e tendo a grata satisfação de trazer Kátia Albuquerque falando sobre essas coisas que a gente vê por aí e como devem ser, sem colocar defeito em ninguém. E nós, durante o nosso intervalo, nós estávamos conversando sobre a diferença de certificado e diploma. Então, nós vamos fazer o seguinte, certificado é isso, todos esses cursos que a gente faz, que não nos apenas dá uma informação, dá um aperfeiçoamento, mas não nos dá o direito de executar uma profissão com aquele certificado. Você vê, você ganha o certificado de a mulher do ano, você não vai poder ser, aí não é um diploma, porque você não pode executar ser a mulher do ano com aquele certificado. Você ganha um certificado de jogos dramáticos, vamos dizer assim, que é da minha especialidade, psicodrama, mas você não está com aquilo diplomada para fazer psicodrama e jogos dramáticos. O diploma, nós estávamos conversando, aí eu me adiantei, é tudo aquilo que você faz aquele curso e pode, através daquele diploma, você executar aquela função. Você tem diploma da universidade, da UFAL, você tem diploma de cursos reconhecidos pelo MEC, mas quando você ganha uma coisa tipo, você foi um associado nota A, aí você ganha um certificado. É porque existe muito essa confusão, que tudo é diploma. Não, a gente deixa passar, né, Kátia? Porque senão fica antipático. É verdade. Fica antipático. Né? Agora, eu deixei para nós conversarmos agora sobre o Congresso Brasileiro de Secretariado, Executivos e Chefes de Gabinete. Nome charmoso. Repita. Congresso Brasileiro para Secretariado Executivo e Chefes de Gabinetes. O Combraz 2020, que tem como tema os desafios do século XXI. Um congresso que nós estamos realizando em primeira mão. Por que nós dizemos em primeira mão? Porque existem congressos no mercado voltados só para secretariado executivo e só para chefes de gabinete. Mas será que esses personagens, esses profissionais trabalham isoladamente? Claro que não. Eles trabalham juntos, é uma cadeia, é um fluxo de serviços que está integrado entre esses dois partícipes táticos de uma instituição, seja ela pública ou privada. Então, nós precisamos fazer uma integração entre esses dois grandes profissionais. Por que eu digo dois grandes profissionais? Que são eles que carregam o piano nas instituições, que cuidam de tudo, desde o campo operacional até o estratégico. Então, unificar essas duas categorias profissionais e, é claro, dentre elas temos na órbita administradores, assessores, técnicos,
professores, estudantes da área de administração e gestão de maneira geral, pessoas que estão ingressando ou saindo do mercado atualmente e que podem pegar toda essa sua expertise e utilizá-las no mercado chamado da inteligência artificial, que é um dos pilares do nosso congresso. Então, o nosso congresso ele está baseado em 4 pilares. O principal, que é a inteligência artificial, como lidar com todo esse mecanismo, com essas ferramentas do universo virtual nos dias de hoje. Para muitas pessoas isso ainda é um grande enigma, uma grande questão. O que será isso? Como é que isso se efetiva de forma concreta no meu dia a dia? Isso já é uma realidade, o futuro já chegou. A inteligência artificial não vai chegar ainda aqui para nós, ela já está acontecendo. Então, a gente sabe que os algoritmos, eles regem, né, grande localização sua das suas preferências de compra, o que você visita nas redes sociais, quais são suas preferências de leitura, de passeios, viagens, enfim. Isso está tudo interrelacionado. Nós somos hoje números. Né? Então, somos reconhecidos e localizados pelas nossas preferências. E tem sistemas, e tem programas que estão cuidando de tudo isso. Então, está tudo na palma da mão, no seu computador. Você pode prestar um serviço virtual. As secretárias hoje, elas não estão perdendo o mercado, elas estão ganhando novos mercados, como a secretária remota, as secretárias virtuais. Então, hoje, um empresário que não pode mais ter no seu escritório uma estrutura grande, robusta, ele pode contratar esses prestadores de serviço. Então, é para esse cenário que nós estamos trabalhando também no Conbras. Dentro desse contexto da nova era, do século XXI, nós temos a inteligência emocional, a inteligência relacional e a inteligência espiritual. Fala-se muito das pessoas que estão usando muitos medicamentos, que estão adoecendo muito na questão do quesito do seu equilíbrio emocional, como estão lidando com isso vai ser abordado no Congresso? Sim, sim. Porque isso é importante para chefe de gabinete que ficar a mil. Não é? E para as secretárias, para quem são solicitados tantas coisas, né? Exatamente. São muitas demandas, parece que o tempo hoje escorre entre os nossos dedos, quando a gente vê já é de noite e aquela lista, aquele checklist não foi totalmente cumprido. Vem aquela sensação assim, ai meu Deus, foi tão pouco tempo, não deu tempo de fazer tudo. A gente está tão ligado à tela do computador, à tela do celular, ao telefone, que a gente abre tantas frentes de trabalho e no final do dia tem a sensação de que não concluiu o seu projeto do dia. Então, isso vai gerando ansiedade, expectativas. Uma administração do tempo. A administração também do muito tempo. Importante. Exatamente. Dentro desse contexto, desses pilares, a gente vai tratar com palestras sobre meditação. Nós temos um palestrante. Interessantíssima. A meditação é uma prática milenar e nós temos um caso concreto que vai ser tratado no nosso congresso através de um CEO de um escritório de advocacia, o advogado Jairo Melo, que tem essa experiência há décadas. Então, ele vai falar as experiências de um CEO com a meditação. Muito interessante. Interessante. Nós temos também uma outra ferramenta que está sendo usada nos dias atuais e que tem sido, assim, muito bem sucedida, que são as constelações sistêmicas, trazidas para o ambiente do trabalho, ou seja, as constelações sistêmicas interprofissionais, que vai ser trazido esse tema pela advogada também consteladora Flávia Padilha. Porque isso é da constelação, ela vem da constelação familiar, Exatamente. Né? E a constelação sistêmica é uma coisa muito interessante. Muito, viu? é uma ferramenta que vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que eu vou fazer esse congresso. Com certeza, será muito bem-vinda. Vou fazer esse congresso, porque está maravilhoso. Quais os dias, Cátia? Dias 20 e 21 de março, no Hotel BW Premier, na Ponta Verde, na Pajuçara, na belíssima praia da Pajuçara. Então, serão 2 dias com 18 palestrantes, com temas riquíssimos. 18 palestrantes? 18 palestrantes. E vai dar tempo? Vai dar tempo, porque... É de 5 da manhã às 5 da manhã, 24 horas no ar? Não, é porque nós conseguimos estruturar as palestras em painéis, em administração do tempo. Exatamente. Aí a primeira lição, né, Cátia? Com certeza. Muita coisa, bem orientada, em pouco tempo. Exato. E que as pessoas sintam que o tempo nem passou. Nossa, eu entrei aqui, foi tão agradável, foi tão bom. Estou levando na minha bagagem. Eu costumo até dizer nas nossas divulgações, olha, não traga muita coisa na mala.
venha com a mala vazia, porque ela vai sair cheia. Que coisa maravilhosa. Repetindo a data. Dias 20 e 21 de março, no Hotel BW Premier, na Pajuçara. E nós precisamos também colocar que nós recebemos um apoio muito grande do Sebrae Alagoas, nosso patrocinador. Estamos recebendo... Parabéns ao Sebrae, sempre participando das coisas boas para Alagoas. É verdade. Estamos também com apoio e parceria da FEComércio Alagoas, do Senac Alagoas e do Maceió Convention Bureau. E estamos aqui esperando vocês, alagoanos, empresários, empreendedores, estudantes, professores, que venham para o nosso Conbras. E nós vamos receber também os brasileiros e pessoas de outros países que vão vir visitar a nossa cidade também. E nós já sabemos que o povo alagoano é muito acolhedor, não é? É acolhedor e gosta de aprender. É verdade. E de saber fazer. Kátia, como que, quando eu digo que eu vou me inscrever, eu acho, não quero o valor agora, porque como que eu faço para saber em que etapa está, qual o valor que está na etapa, como que é até o dia, vai aumentando o valor, porque Sim. geralmente os congressos, eles aumentam o valor à medida que vai chegando a data da realização. Então, no nosso programa do congresso, nós temos lotes promocionais que vão evoluindo até a data do evento. Lembrando que as inscrições poderão acontecer até o dia 10 de março, que é a data limite. E para ter mais informações, você pode acessar o www.combras2020.com. Interessante saber isso, porque aí por esse site sabe tudo. Todas as informações. Temos lá os lotes, as palestras, o nome dos palestrantes, seus currículos, enfim, todo o detalhamento do nosso evento. E o detalhe, meu telespectador, que eu cobrei a ela um folder. E ela já está na era da informática há muito tempo. É verdade. E disse que vai tudo ser em cima da inteligência artificial, em cima do virtual, Perfeito. não é? Isso. Mas vão ter palestrantes presenciais. Sim, 100%. Porque é tão virtual que... Nosso congresso, ele terá apresentações pessoais. Os palestrantes estarão aqui em Alagoas. Agora, nós temos uma política na nossa empresa de sustentabilidade. Nós entendemos que tudo isso é resíduo, é lixo para a nossa cidade. Usar a natureza em vão, sendo que todo mundo hoje, na palma da mão, pode ver uma programação do evento, pode fazer a sua inscrição e receber o seu QR Code. E simplesmente com o seu celular apresentar na entrada do evento. Então, veja quanto nós favorecemos a natureza, quanta agilidade nós ganhamos usando a inteligência artificial e o que nós podemos fazer para tornar o nosso mundo mais sustentável. Vão ter cursos durante o evento ou só palestras assim para a gente... porque isso às vezes nos perguntam, né? Vai ter algum curso rápido sobre alguma coisa que dê um certificado daquele momento? Não. Nós só teremos as palestras, é a primeira edição do Combras 2020, então nós estamos percebendo o comportamento do mercado através dessa primeira edição e provavelmente nas futuras edições nós teremos sim cursos paralelos e apresentação de trabalhos científicos também, que é o que compõe o espectro total de um congresso. Trazer a questão científica, estudos, artigos, novas ideias, enfim, tudo aquilo que a academia está preparando para esse negócio. É interessante, meu telespectador, você fazer o curso, se inscrever no www.combras, com N de navio, Combras, que vem de Congresso Brasileiro para secretariado executivo e chefes de gabinetes. Exatamente. Ninguém pode faltar esse congresso. Olha, são temas que eu vou dizer particularmente, é de interesse de qualquer pessoa que queira acompanhar o que está acontecendo no nosso século, na nossa era. Kátia, eu agradeço a sua presença, as suas clarificações para mim e para o telespectador. Obrigada, muito
Muito obrigada. Eu que fico honradíssima em estar aqui sendo entrevistada por você, Cláudia de Bulhões, e poder levar essas informações ao público alagoano. Caro telespectador, caro internauta, muito obrigada e até o próximo programa.